Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de março de 2017. É uma quarta-feira e o nosso verbete é de número 4044. Ele tem 6 páginas, 51 logias, 19 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o autoquestionamento lúcido, da especialidade autoquestionologia. E o nosso verbete foi redigido pelo professor Marcelo Brivilati, nosso verbetógrafo, essa altura já veterano, não é isso, Marcelo? O Marcelo é graduado em Educação Física e especialista em treinamento esportivo. É brasileiro, natural do Rio de Janeiro, e ele é tenepsista desde 2016 e voluntário desde 2016. E o Marcelo tem uma trajetória aí de vida internacional, não é isso, Marcelo? Depois você conta pra gente. E, bom, então a gente tem aqui na definologia, o autoquestionamento lúcido é o ato ou efeito de a consim, homem ou mulher, indagar a si própria de modo sistemático, objetivando encontrar respostas pessoais, esclarecedoras e majorar o autodiscernimento quanto ao próprio desenvolvimento evolutivo. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal do autoquestionamento sadio, o holopensene pessoal da autorreflexão, o autopensene de não incorrer nos mesmos erros, a amplitude autopensênica reflexiva, a pensenidade descontaminada. E aqui na fatologia, a avaliação crítica, a capacidade humana de autorreflexão, a autoanálise profunda provocada pelos questionamentos íntimos, a autorreflexão favorecendo a reciclagem contínua, a reformulação dos projetos pessoais originados da autorreflexão crítica, as reciclagens obtidas após os autoinquéritos e autorreflexões sadias, o aproveitamento evolutivo das autorrespostas, a contínua análise e síntese de si próprio e dos acontecimentos cotidianos. O conscienciograma enquanto instrumento de medição consciencial por meio de sugestão de 2.000 questões autopesquisísticas. Agora a gente chama atenção que essa fatologia tem 37 linhas, o que configura aí um máximo para o verbete, mostrando aí o nível de desenvolvimento, abordagem, aprofundamento, o que é, obviamente, muito bom. E aqui na parafatologia a gente destaca a autodisposição em receber as inspirações extrafísicas durante os cursos de campo e as tertúlias conscienciológicas. O autoquestionamento quanto ao conteúdo da inspiração extrafísica recebida, a leitura energética aplicada à autopesquisa, a percepção parapsíquica possibilitando os autoquestionamentos, as sincronicidades patrocinadas pelos amparadores extrafísicos, orientando o entendimento lúcido quanto às ações responsáveis, a TENEPS enquanto propulsor autoquestionológico em prol do aprofundamento consciencial assistencial. E aqui na divisão detalhismo também a gente chama a atenção que tem 28 sessões, configurando aí um máximo, né, para divisão. Bom, aqui na argumentologia, nós chamamos a atenção para essa listagem caracterologia com 7 categorias de autoquestionamentos. E na remissiologia, nós destacamos ajuizamento pessoal, autoavaliação evolutiva, autodiscernimento, paradoxo da autorreflexão, pergunta desassediadora. E aqui na frase enfática, o autoquestionamento lúcido está coadunado ao diálogo reflexivo, consciente, e gera autoanálise dos conflitos internos, a consim autopesquisadora, em busca das autorrecins evolutivas. E aqui na questionologia, você já se questionou sobre a distorção cognitiva corrente nos momentos de autoavaliações? Em escala de 1 a 5,
Qual o grau de satisfação do resultado encontrado? E aqui na bibliografia específica nós temos, então, 5 fontes bibliográficas. Agora vamos aqui. A mega-análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professores Cláudio Monteiro, Marilene Raganin e Maria Zela Padilha. Autoquestionologia, autocoerência, autocriticidade, autodecisão, autodiscernimento, autoinvestigação, autolucidez, autopensene, autopesquisa, autorreflexão, cognoteca, confutação, evolúcio pensene, lúcido pensene, metasoma, neoideia, neopensene, omniquestionamento, reciclo pensene, resposta. Muito bom. Agora, Marcelo, a gente sabe que você não mora no Brasil há algum tempo e eu queria que você comentasse sobre essa experiência, abordando aí a sua inspiração para o tema do verbete, né? Você sendo um não residente no Brasil, em tese, teoricamente, mais distante aqui do olho do furacão, vamos dizer assim, da Cognópolis. Como é que é esse processo? Como é que foram aí os bastidores para você se motivar para escrever esse verbete? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos aqui presentes, os teletertulianos, internacional e nacional, os tertulianos aqui, os amigos presentes, a mediadora do CIDAL, a equipe da Enciclosapiens, a equipe do Tertuliário. Acho que é muito importante todo esse trabalho que é feito aqui e penso que tem que ser muito valorizado. A gente agradece também, já de antemão, pela tertúlia. Então, eu vejo da seguinte forma, o processo de ter escolhido um país partiu de autoanálise que eu fiz no momento crítico da minha vida, quando eu estava terminando a carreira esportiva, e comecei a fazer uma pesquisa do que eu tinha construído. E eu percebi que eu não estava contente. E, devido a situações políticas no momento e situações de satisfação com o mundo esportivo também, mas também sobre a minha responsabilidade dentro disso tudo, né? Porque eu acredito que eu tive uma parcela de culpa no que aconteceu naquele momento. E eu decidi partir e tentar uma nova experiência de vida. E, dentro disso, eu tive muita felicidade de encontrar algumas pessoas que me ajudaram, né? E, quando eu tive acesso à Conscienciologia, eu percebi que foram bastante amparadores que auxiliaram em todo esse processo. Agora, quanto o autoquestionamento lúcido, né, partiu dessa busca de uma identidade, né? E o fato de estar fora do Brasil, olhando para o Brasil, por ser a minha pátria-mãe, promove uma autocrítica e uma heterocrítica muito profunda, porque a gente tem que analisar o aspecto que a gente vive, tanto lá e aqui, e observar isso com muito carinho, e perceber que existem momentos que a gente tem que ter muito cuidado. E essas percepções de cuidado, de análise, a gente tem que fazer as críticas, mas elas devem ser bem fundadas, considerando também a cultura de cada uma dessas regiões, desses países. Do meu aspecto, eu vejo com muita tristeza o que acontece, mas eu penso que é um momento que precisa ser passado para a gente chegar num nível muito maior. E é difícil fazer uma comparação quando a gente vive uma realidade diferente. E eu acho que o respeito é fundamental em todos os níveis. Você está falando, assim, na condição de brasileiro residente fora do Brasil, vendo a situação atual, você está falando mais especificamente disso? Exato. Do problema da conjuntura, vamos dizer assim, política brasileira, enfim, atual, que é bem difícil, realmente bem complexa. Né? É um momento delicado, né? Quando a gente vive uma realidade, a gente consegue analisar com mais parcimônia. Né? E eu fico muito atento quando eu vou falar a respeito do Brasil e da situação que o Brasil vive nesse momento. Eu já estive nessa situação, eu tinha uma outra visão. Eu acho que foi muito importante eu ter acessado a Conscienciologia para me ajudar a fazer várias reflexões a respeito
dessas informações que eu recebo e das minhas próprias informações. Claro, e é bem importante a gente ter essa visão, porque é uma outra visão, né? A gente tem muita abordagem, vamos dizer, jornalística ou dos próprios analistas estrangeiros, internacionais, mas que não tem a cultura brasileira enraizada, né? Por não serem nativos. Então, eu acho bem interessante esse movimento da saída e da ampliação do olhar para ampliar mesmo, né, a Eu visão. vejo esse aspecto, né? Porque o que eu percebo é a mídia brasileira vê o Brasil de uma forma e, quando fala do exterior, tem a sua interpretação. Claro, Muitas natural, vezes sem ter a vivência. E o que acontece lá com a mídia internacional fala do Brasil com a interpretação dele, às vezes sem ter a vivência. Claro, é outra visão, né? Importante também, mas é diferente. Exato. Né? Então, bacana essa sua consideração. Agora, Marcelo, vamos lá. Então, a gente tem várias perguntas. Aqui a primeira é de Conceição dos Ouros, nossa amiga de lá. Na fatologia, aqui na página 23, né, a primeira aqui, a segunda linha. Você pode comentar sobre a autoanálise profunda provocada pelos questionamentos íntimos? Todo esse verbete foi escrito em cima das minhas experiências. E eu acho que cada um tem as suas próprias experiências e sabe quais são os seus próprios questionamentos íntimos. E a partir de um nível de maturidade, você vai fazendo as suas próprias reflexões e ampliando todo o contexto. E, nesse caso, especificamente, essa autoanálise vai provocar esse aspecto na mudança interior da pessoa. Certo. E, Marcelo, agora aqui na página 24, agora, lá no final da 10ª linha, você pode falar aí quanto ao autodiscernimento na definição de questões impactantes, buscando respostas esclarecedoras? O que você pensou aí? Final da 10ª linha. Então, a gente sabe que o nível de autodiscernimento, de lucidez, ele varia conforme o entendimento de cada um. Eu acho que é importante observar, manter a lucidez todo o tempo, no nosso padrão hoje em dia, fica difícil. A gente tem que considerar também todos os aspectos extrafísicos. Então, essas respostas impactantes vêm a partir daí, levantando vários questionamentos e promovendo você para determinadas reciclagens, conforme a situação. E essa questão que você coloca, né, do autodiscernimento, até acho que na remissiologia você colocou o verbete autodiscernimento, porque, é claro, ele precisa permear aí todo esse processo aí do autoquestionamento, da autorreflexão, porque a gente não pode esquecer da qualificação desses movimentos, né, para não ficar a questão equivocada ou superficial, a questão do prioritário, né, Marcelo? É um dos princípios conscienciais, né, o autodiscernimento. Exatamente, bem importante aqui para esse tema, realmente. Agora, na parafatologia, na página 24 mesmo, no final aí da primeira linha, você pode discorrer a respeito da autodisposição em receber as inspirações extrafísicas durante os cursos de campo e as tertúlias conscienciológicas? Isso aí é bastante interessante, porque eu acabo de fazer um curso, o Balanço Existencial. Né? E é um curso que mexe bastante com as pessoas. Né? Quem tiver a oportunidade de fazer, eu aconselho. E quem está aberto a essas percepções consegue receber muitas informações. Isso leva a determinados autoquestionamentos em relação ao nosso princípio evolutivo. Tanto, né, nos cursos de campo como nas tertúlias, eu tive a oportunidade de experimentar, em algumas tertúlias, banhos de energia e percepções que é difícil até mesmo comentar, né? E que vão te dando determinadas informações sobre determinados momentos em que você vive.
né? Eu tive a oportunidade de ouvir bastante, eu procuro estar sempre linkado, porque assim, quando a gente considera, né, o lado extrafísico, é importante observar esses detalhes. A gente, quando não tem um campo como esse, que energeticamente é bastante carregado, né? E a gente está lá do outro lado, a gente sofre uma pressão externa e interna muito grande. E é preciso estar desenvolvendo isso e estar atento às observações, principalmente às sincronicidades. Agora, Marcelo, você deve assistir, enfim, as tertúlias ou cursos EAD, como é que você consegue, dentro dessa postura de abertismo para as parapercepções, como é que acontece isso? A distância, porque a gente sabe que, em tese, a energia não tem distância e tudo, não tem essa questão da influência, né? Ela pode acontecer em função aí de alguns fatores, né? Eu acho que não existe fronteiras, a gente está ligado intimamente com determinadas consciências, eu vejo, e quando a gente tem acesso, a energia é instantânea. E determinadas informações que a gente recebeu no curso intermissivo, de uma certa forma, fica registrada no paracérebro. E quando você escuta uma palavra, aquilo, de repente, é a senha que vai te linkar a várias outras coisas. Instantaneamente, o banho de energia, ele vem e ele acompanha todo esse processo. Ótimo. Você quer perguntar? Oi, Marcelo. Parabéns pelo verbete. Obrigado. E na fatologia, página 24, na 12ª linha, você podia falar um pouco sobre a pergunta autodesassediadora? Pois é. No meu ponto de vista, para mim particularmente, a pergunta autodesassediadora diante de determinadas situações, eu me pergunto, eu estou pensando ou estou sendo pensado? A partir desse momento que eu faço essa questão, as coisas começam a clarear. E aí eu começo a ver todo um contexto extrafísico que está ocorrendo em determinadas situações. Agora você sabe que tem um verbete, né, sobre isso. Pergunta? Pergunta desassediadora, que é do Ricardo Zaslavski. E é bem dentro dessa linha, né, Marcelo? Acho até que você colocou, não foi? Você colocou, é o item 13 da remissologia. Vale a pena, porque quem não faz essa pergunta e quem já não recebeu tantas aqui, principalmente no tertuliário, né? Quantas vezes a gente recebe? Eu fiz uma síntese da definologia, né? Pergunta desassediadora é o questionamento feito a si mesmo com o objetivo de descortinar aspectos da realidade consciencial. Exatamente. Então, e em continuidade também na 13ª linha, tem a outra pergunta para você ampliar, é a comunicação não verbal na realização de perguntas delicadas. Pois bem, essa comunicação não verbal é aquela comunicação que é feita através de sinais, movimentos do corpo, né? E conforme é a situação, né, algumas pessoas fazem alguns questionamentos delicados ou dão respostas delicadas. Você sabe que na tertúlia de ontem, não sei se você estava presente, a gente tocou bastante nesse assunto, né? Visagismo, excelente tertúlia. Essa questão da comunicação não verbal e do quanto que, enfim, da influência disso e da inevitabilidade, né? Inarredabilidade dessa comunicação. Então é bem sério isso. Nossa, e dentro aqui do seu tema, né, Marcelo? Agora, você inseriu isso aqui, mas você tem alguma experiência ou você pensou em alguma coisa mais específica? Eu estava analisando essa questão, né? Porque diante de determinadas conversas, basta apenas um gesto e você já está ou questionando ou respondendo. No caso, eu baixo os óculos e aí não precisa falar mais nada. Quer falar, Val? Sim, quando você comentou aqui a respeito
de assistir às tertúlias à distância. Então, você está lá, num outro país, e as tertúlias são, assim, crivadas de senhas pessoais. Todas as tertúlias têm senhas pessoais. Embora o verbetógrafo esteja falando de um assunto específico, as pessoas vão recebendo as senhas. Então, é um desperdício, às vezes, quem não está aqui, não aproveitar tanto quanto uma pessoa que está à distância e recebendo essas senhas o tempo todo. Então, eu vejo, Dulce, assim, o desperdício que é de material, não assistir tertúlias, porque ela vem crivada de respostas. Né? Ela vem cheia de respostas para aquelas indagações básicas que a pessoa não precisa formular. Também é pergunta não verbal, porque você está com a indagação do lado de cá e o verbetógrafo responde do lado de lá exatamente aquilo que você estava procurando. Então, é muito valorizada essa questão de você estar à distância e dar o valor que dá para as tertúlias especificamente, que são transmitidas diariamente, e às vezes quem está tão próximo não valoriza tanto, né? Como que você vê isso, Marcelo? É interessante você tocar nesse assunto, porque eu acessei a Conscienciologia através das tertúlias. E, para mim, como é que eu vou dizer? Tem um significado muito grande, representativo. E, mesmo estando afastado, eu procuro manter esse link de estar sempre assistindo e fazendo pesquisa em cima das tertúlias. E uma coisa que eu percebi, por exemplo, eu estou me expondo aqui, mas é uma necessidade que eu percebo para poder dar um pouco do que eu recebi. Então, para mim, isso é muito importante. Eu sei que eu tenho uma certa dificuldade em expor algumas ideias, mas não para entendê-las. Então, eu quero desenvolver isso e chegar num nível maior, porque eu sei que eu posso acessar muito mais pessoas que talvez tenham o mesmo problema que eu tive. Eu morei em várias cidades do Brasil e não consegui acessar a Conscienciologia. Eu estava envolvido no holopensene esportivo, na época, e social, e não tive acesso, mesmo morando em cidades que tinham instituições conscienciocêntricas. E, de repente, eu vou para um outro país, com outro holopensene, numa outra cultura, com uma língua, e parece que as coisas expandem de uma maneira, e eu começo a ir buscar determinadas coisas que antes eu não me preocupava em buscar. E, então, eu vejo a importância da Conscienciologia e das tertúlias nessa expansão. E eu me propus, quando eu comecei a acessar, né, eu identifiquei 3 aspectos importantes para mim. Né? Primeiro, era fazer um verbete, eu senti essa necessidade. Depois, eu entendi o processo da TENEPS e fui buscar. E o próximo passo, eu acho que é a docência, para eu poder desenvolver essa habilidade em falar, em se apresentar e passar as informações. Hoje, eu considero que o nível de informação que eu vou passar aqui não vai ser adequado, mas um aspecto importante que eu aprendi agora nesses dias, que foi uma grande amiga que me colocou isso, o foco é a assistência. E eu sei que para as pessoas que precisam ouvir, essa mensagem vai chegar. E depois a gente vai desenvolver cada vez mais para poder acessar outras pessoas. Pelo que você narrou, quando a pessoa às vezes é tirada do seu holopensene, é que ela cria um abertismo para ouvir as necessidades evolutivas próprias, e daí começa a surgir o questionamento que você trouxe aqui. Então, aqui o barulho não permitia você ouvir os questionamentos íntimos. Eles foram surgir num outro ambiente, numa outra cultura, num outro contexto. O abertismo, então, se dá lá. Então, esse paradoxo é muito legal, porque você sai do seu ambiente, vai para um ambiente estranho, e é lá que você faz o link, enquanto você tinha na sua porta a informação. Como é que você vê isso, essa sua postura de abertismo perante a escuta das necessidades evolutivas? Há pessoas que estão dentro da CCCI e não fazem a escuta das suas necessidades evolutivas. Eu vejo da seguinte maneira. Teve uma afinidade muito grande quando eu me identifiquei dentro de um curso intermissivo. E quando eu acessei, o que me chamou muito a atenção foram os neologismos, embora eu não os entendia. E eu fui pesquisar, né, através do YouTube, para entendê-los. Quando eu cheguei no nível que eu tinha um certo conhecimento das palavras, que eram complicadas e difíceis, eu voltei de novo para a tertúlia. E aí as coisas foram se encaixando e as fichas foram caindo. E a partir disso eu comecei as minhas reciclagens.
E aí entra o autoquestionamento lúcido. Foi onde eu fui buscar uma série de questões e poder interpretar que eu era apenas um fantoche da sociedade. Eu tinha criado um personagem e eu percebi que eu não representava aquilo que eu estava me expondo. E aí essas reciclagens foram importantes através das autorreflexões, os autoenfrentamentos, para mudar todo o processo. O seu primeiro verbete, né, Marcelo, que é o Imigração Voluntária, você aborda essa questão dessa sua vivência, né, fora. E é interessante, vocês colocaram, né, e é muito rico essa sua fala em relação à sua saída do Brasil e o acesso à Conscienciologia. Porque o mais comum que a gente ouve é: tive uma doença, fui demitida do emprego, teve um drama familiar, alguma coisa nesse sentido. E essa saída é bem paradoxal mesmo, é praticamente como o paradoxo da autorreflexão ao contrário, né? É o paradoxo da saída para a chegada no essencial, né? Então, é sempre muito importante a gente ouvir esse tipo de depoimento, né, de vivência. E, com certeza, eu acho que pode inspirar muita gente. Agora, essa coisa, você falou um pouco antes dessa, que você considera assim, uma certa dificuldade de você expressar, né, mais difícil do que o que você pensa e já aprendeu em Conscienciologia. Mas eu penso que isso é muito natural, todo mundo passa por esse processo. E aí a gente tem que pensar o seguinte, que eu acho que é bem sério. Cada um no seu momento evolutivo, dentro das suas capacidades, o que a gente consegue passar e expressar, com certeza os amparadores da gente vão utilizar da melhor maneira possível. É aquela história do berro do boi, né? Deles aproveitarem, tirar leite de pedra, dar nó em pingo d'água. Então, o mínimo que a gente conseguir fazer pelo nosso lado, isso com certeza vai ser muito amplificado, né? Então, se a gente pensar nisso, vale a pena qualquer esforço, né, Marcelo? Para a gente poder chegar nos assistidos que a gente tem que chegar, né? E pensar nessa responsabilidade nossa, que hoje, sou Valdo dessomado, Consciex, a bola está com a gente agora, né? Sem dúvida, Dulce, eu vejo dessa forma, né? E através dessas autorreflexões, autoenfrentamentos, eu percebi que eu tenho que parar com essas cobranças. Eu tenho que dar claro, o que eu posso nesse momento. Mas eu sei que eu compreendo muita coisa. E eu gostaria de passar as informações no nível da minha compreensão. Mas eu sei que vai ter o momento certo e as pessoas vão estar prontas no momento que elas tiverem que estarem prontas para isso. Com certeza. E, Marcelo, eu acho que você está ótimo, suas explicações ótimas, verbete super profundo. Eu acho assim, é muito denso, né? Sua escrita é densa, é complexa e é natural. Seriedade, sinceridade, e é natural que a gente, às vezes, isso acontece, eu penso que com todos, né? Até com os bem mais veteranos, exceto aqui nossas exceções aí de super facilidade comunicativa, mas, em geral, a gente é mais fácil, entre aspas, né? Não que seja fácil escrever um verbete, mas a gente consegue, em geral, elaborar melhor as ideias e os pensamentos com a escrita, né? E a hora que você vai comunicar isso verbalmente, exige alguns atributos que nem sempre a gente tem, precisa desenvolver mesmo. Isso é mais raro, né? E faz parte aí das nossas reciclagens, né? Mas que bom que você percebe aí uma coisa que é absolutamente pessoal, né? É de autovivência, é você que tem que dar o tom e que tem essa percepção dessa diferença. É difícil a gente avaliar de fora, né? Mas é importante você ter colocando em prática aí, né, o seu autoquestionamento lúcido, né, Malu? Às vezes, assim,
respeitar o próprio estilo. Ah, A é. estilística pessoal, Isso ela é bem insubstituível. sério. O melhor estilo de comunicação é o próprio. Uhum. Não interessa ser mais comedido, ser mais expansivo, não interessa ser com o dicionário A, B ou C, interessa é a profundidade e o estilo da pessoa está ali genuíno. Então a genuinidade ela é muito mais importante do que a forma. Então, muito mais importante. Os amparadores valorizam conteúdo. Se a gente puder pegar o conforto, ótimo, todos chegaremos lá. Mas, enquanto isso não acontece, conteúdo é tudo. Conteúdo é tudo, genuinidade é tudo, sinceridade é tudo. O assunto, por exemplo, assuntos revelam muito, né? Os assuntos escolhidos pela os temas pessoa escolhidos revelam muito da personalidade. Então, eu vejo que só nisso já tem aí um mapeamento. já tem um bom bojo, né? Um conceptáculo muito bom. Agora, Marcelo, a gente tem aqui uma pergunta em mitologia. Você pode comentar um mito, lá na página 26, o mito de a insuficiência do conhecimento intelectual impedir a evolução pessoal. Essa pergunta é muito interessante, porque a gente sabe, né, a importância da erudição. Mas aqui dentro da Conscienciologia existe um processo democrático que o que importa é essa inteligência evolutiva que você tem. E ainda nesse domingo, a Malu estava apresentando um verbete e eu fiz uma questão a respeito da tridotação consciencial, né? Intelectualidade, comunicabilidade e parapsicoísmo. Então, é preciso que esses três estejam nivelados o mais próximo possível. Porque mesmo uma pessoa que tem um nível grande de intelectualidade, mas não tem o parapsiquismo nem a comunicabilidade desenvolvida, ela não vai ter essa inteligência evolutiva ou não vai desenvolver esse processo evolutivo no mesmo padrão. E a gente vê aí muitas pessoas formadas, muito PhDs, né? Com certeza. Que estão ali focados naquele princípio deles e não conseguem ver fora daquilo. Enquanto que muitos outros, como eu, que tenho uma pequena formação, né, entre aspas, né, mas eu procuro ver uma coisa um pouco mais ampla e, de repente, entrar numa discussão com uma experiência muito maior do que aquele que tem apenas o conceito intelectual das coisas. Ok. Você quer perguntar? Oi, Marcelo, parabéns aí pelo verbete. Obrigado, João. Quero pedir o teu comentário em dois aspectos aí da sua pesquisa. Lá na página 26, em sindromologia, você colocou ali o primeiro item, a superação da síndrome da distorção imaginativa. O que você está colocando aí referente à tua pesquisa dessa distorção imaginativa? Aqui, no caso, é a síndrome da distorção de imagem, né? A dismorfobia. Ou seja, são aqueles pensamentos delirantes com características obsessivas, né? Pensamentos obsessivos a respeito da sua própria imagem. Então, eu acho que é necessário ter essa descaracterização, começar a estudar isso e ver todo um processo, até mesmo extrafísico. Eu acho que você tem que estar bem com você mesmo e, em busca dessas pesquisas pessoais, encontrar o seu ponto de equilíbrio. Ok. Outra questão, Marcelo. Lá na parafatologia, na página 24, na 7ª linha da parafatologia, a percepção parapsíquica possibilitando os autoquestionamentos. Como é que você tem utilizado as percepções parapsíquicas no contraponto aí quanto ao autoquestionamento? Isso aí eu vou trazer aqui para a minha casuística, né? A tarefa energética pessoal, a TENEPS, eu estou fazendo há pouco tempo, mas através das percepções eu pude fazer uma autoanálise e meus autoenfrentamentos partiram daí. Daí também os autoquestionamentos lúcidos de um nível maior começaram a aumentar. Eu percebi, como todo mundo
deve ter, eu acredito, aquele quarto escuro que a gente fecha com cadeado e joga a chave fora. Essas coisas começaram a vir para mim. Aí eu comecei a perceber de quanta coisa eu tinha fugido. E isso me levou a vários autoenfrentamentos, autoanálises a respeito da minha personalidade e dos meus temperamentos. E então eu vejo que são essas parapercepções que podem aumentar o teu nível de intelectualidade, de parapsiquismo, de comunicabilidade, a partir do momento que você começa a encarar, a se enfrentar em cima dessas propostas. Você começou a TENEPS ano passado, não é isso? Exato. Você colocou aqui, né, a TENEPS enquanto propulsor autoquestionológico. Comenta mais para a gente aí. É só quem faz é que tem uma noção, né? Fica muito pessoal e cada um tem a sua percepção das coisas, né? Eu tenho ainda uma certa dificuldade com a projeção, com o domínio das energias, mas, em contrapartida, eu fico aberto. Eu procuro fazer da minha melhor maneira, dentro das condições que eu tenho, e atento a cada detalhe que chega para mim, e procuro ampliar essas informações, né? Então, foi uma experiência que é muito válida para mim e tem me feito crescer como pessoa e analisar e observar melhor o outro. Porque quando a gente quer fazer assistência, às vezes a gente não pensa que a gente está em déficit com a gente mesmo. E é interessante, você tem que trazer para a sua autorreflexão, as suas autoanálises, fazer esses enfrentamentos pessoais para poder assistir dentro de um padrão de qualidade para aquela pessoa naquele momento. Então, eu comecei a observar mais as pessoas que chegavam até a mim e começavam a falar de um problema. E eu percebia, ali está uma oportunidade de fazer uma assistência. E aí eu comecei a levar para a TENEPS sem que a pessoa soubesse. E começava a observar o que acontecia em torno disso. E é muito gratificante. É muito gratificante. E eu acho que as pessoas têm que começar a considerar determinadas coisas, e uma delas é a TENEPS. Você quer perguntar? Hoje eu resolvi vir na tertúlia por causa de uma intuição. Daí eu vim, vou ver qual é o tema e quem é a pessoa que vai falar. Daí eu não conhecia, eu assisti um pouquinho da tua tertúlia. E a palavra que veio na minha cabeça é o interesse pela formação da sua cognição. Agora, por quê? A relação com isso eu não sei. A cultura evolutiva, desenvolvimento cognitivo constante na culturologia e a caracterologia, cognição, racionalização das ideias. Aí a cognição ela se forma ao longo da vida. E eu tive curiosidade da sua infância, da sua adolescência, se você era questionador, como você se vê naquela época, hoje? Qual é o seu olhar? É interessante esse detalhe, né? Porque foi uma coisa que eu tive que ir buscar, porque chega um momento da sua vida que você começa a esquecer determinadas passagens, né? E eu tive a oportunidade de fazer o conscienciograma sem drama. E logo na primeira sessão, uma das questões é essa sobre a sua infância. E você começa a analisar isso e começa a trazer uma série de coisas do passado. Aí começa a vir até mesmo autoassédios. E eu percebo que eu tinha uma curiosidade muito grande a respeito de tudo. Mas conforme é a cultura e o holopensene local, você vai formatando o seu pensamento. E determinadas coisas importantes você começa a deixar de lado, que é a sua personalidade, a sua característica. Então, eu percebi, quando eu entrei no esporte, que eu comecei a ficar formatado com esse holopensene esportivo. Mas você não se dá conta, porque você fica querendo criar uma autoimagem. E você quer viver dessa autoimagem. Então, eu considero importante o aspecto de ter acessado a Conscienciologia para eu poder descobrir tudo isso que eu descobri a meu respeito. E poder fazer essa viragem que eu estou tentando até hoje. Mas muitas coisas eu percebo que ainda estão muito enraizadas desses processos todos que eu vivi. E eu sei que vai levar algum tempo. Mas acho que é importante ter essa força de vontade de querer passar e se liberar de alguns nós górdios. Por exemplo, tu lembra alguma indagação com relação ao que eu estou fazendo aqui? Por que essa família? Por que esse contexto? Alguma coisa desse jeito?
Isso sempre existiu. Desde pequeno eu olhava assim para os meus pais e eu não achava que eu me pertencia àquela família. É interessante, mas depois você vai vivendo, você vai esquecendo determinadas perguntas, determinados detalhes, né? E aí, quando você vai aprofundando os estudos e os conhecimentos, você sabe que você escolheu aquilo. E qual a necessidade de passar por esse processo todo? Porque o processo de chegar a autoquestionamento tem uma história de questionamentos, não é? Então, e a racionalização das ideias? Comenta um pouquinho, por favor. A racionalização das ideias parte desse pressuposto, né? Quando você encara o processo cultural, né? Vem todas aquelas informações e as suas questões anteriores você começa a racionalizá-las para manter aquele processo que você criou, para viver dentro de um grupo, dentro de uma sociedade e dentro de uma cultura. Eu não acessei a informação sobre como você chegou à Conscienciologia no verbete anterior, deve ter falado, né? Eu acabei de comentar aqui agora há pouco, mas foi através das tertúlias. Mas como você descobriu a tertúlia? Foi através das mídias, né? O YouTube, fazendo algumas pesquisas, né? De repente eu comecei a procurar pesquisar a respeito das religiões, cheguei no Espiritismo, me aprofundei sobre a história de Chico Xavier, Allan Kardec, e depois eu fui fazer o processo inverso, ou seja, procurar coisas contra o Espiritismo, né? Porque eu queria ouvir sempre os dois lados. Eu sempre tive muita curiosidade de saber os dois lados das questões, né? Entre o certo e o errado, entre o errado e o certo, eu sempre tive muita curiosidade de querer saber sempre os dois lados. E caí numa tertúlia do professor Valdo. E de primeira achei ele assim, uma figura muito interessante, mas não coadunava muito com as ideias. Mas os neologismos me chamavam muito a atenção. E eu comecei esse processo de pesquisa para poder entender e fui aprofundando, e quando eu cheguei no nível de aprofundamento que eu poderia assistir uma tertúlia completa, as fichas foram caindo. E aí é um processo em cadeia. E quando a gente vê, a gente está aqui defendendo o verbete. Ok, obrigada. Nada. Parabéns pelo verbete, Marcelo. Obrigado, Eduardo. Na fatologia, na página 23, última linha, o dicionário cerebral analógico poliglótico. Se vive num país onde que existe uma junção de várias línguas, o que isso, poligloticamente falando, mudou na sua interassistência? É a associação de ideias, né? Inclusive, aqui, o dicionário cerebral analógico vem de um verbete do professor Otto, que é o autoportfólio linguístico, onde ele explica, né, o dicionário analógico poliglótico. Então, você aumenta o seu dicionário de sinonímias, antonímias e afins. E depois você exporta isso para outras línguas. Isso dá uma ampliação geral e você começa a formar novas sinapses. E aí você fica atento a determinadas informações e observando cada caráter cultural das línguas que você aprende ou que você já sabe falar, por exemplo. E no item seguinte, as aquisições provenientes de leitura e participação em cursos favorecendo a autorreflexão e autoquestionamentos. Nós acabamos de terminar o balanço existencial ontem. Quais autorreflexões e autoquestionamentos você teve a partir do curso? Acho que foram muitas, né? Teve tanta coisa que aconteceu lá, né? A peça também, né? Então eu ainda estou num processo de reflexão, de autoanálise, de autoenfrentamento, analisando as metas que eu me propus, né, que está ligado sempre a esse processo de autoquestionar lucidamente e aumentar o nível de lucidez para ir buscar novas questões em relação à programação existencial, por exemplo, né, e qual é o teu processo e qual linha você tem que seguir, qual direcionamento você tem que tomar em função do grupo que você tem que assistir, né? E tem o processo da egocarmalidade. Você tem que entender as suas imaturidades, os seus conflitos pessoais, também resolvê-los, depois partir para a grupo-carmalidade e depois, através das GESCONs, nas gestações conscienciais, a policarmalidade. E eu acredito que aqui, esse é um processo, eu lembro que depois do meu primeiro verbete, as coisas mudaram muito na minha vida, né? Ampliou de uma forma e eu tive acesso a pessoas que eu jamais imaginaria
ter acesso, né? E hoje a gente forma um grupo lá, na Europa, na Suíça, com o pessoal da Alemanha, que é muito interessante a busca da pesquisa que cada um tem, né? E trazer as informações, a gente percebe determinadas personalidades e como a gente tem que encarar e enfrentá-las. E essa união é importante. Eu acho que hoje muitos estão fazendo perguntas também, estão assistindo, e a gente sente a energia, né? Então, o processo ele amplia muito. Hoje eu estou defendendo o verbete, amanhã eu dou a continuidade, né? E estou me preparando para o que vai vir depois disso. Então, eu acho isso muito interessante, né? A gente não sabe o que vai vir, mas a gente tem que começar a se preparar para qualquer coisa, estar apto a enfrentar qualquer tipo de dificuldade, porque isso aí é certo, mas através do auto-absolutismo, a gente pode tomar uma direção correta, observando também os parafenômenos, os parafatos e as sincronicidades que vão ocorrendo em torno disso. Obrigado. Eu que agradeço. Marcelo, aqui na fatologia, primeira, segunda, quarta linha, a autoabordagem do pesquisador enquanto objeto de pesquisa. E aí, fazendo a correlação com a parafatologia, na quarta linha de baixo para cima, você fala a percepção parapsíquica possibilitando os autos questionamentos. Se você puder falar um pouquinho. Vamos lá, na quarta linha. Não sei se eu confundi. A autoabordagem do pesquisador quanto objeto de pesquisa. O que eu aprendi na Conscienciologia, por ser uma ciência nova, o nosso objeto de pesquisa somos nós mesmos. E a maneira como você aborda a sua autopesquisa, que é o mais interessante. Quais fatores você deve analisar em cima desses processos, né? O que você está querendo reciclar, o que você está querendo ressignificar, o que você está querendo entender a respeito de você mesmo. Então, eu levo isso para a egocarmalidade e entender todo o processo que vem lá de trás, e o que você trouxe para essa vida e o que você precisa ressignificar. Então, é dentro de você mesmo. Por isso que eu coloquei isso aqui, por causa desses auto-questionamentos, essa busca, e você está sempre se confrontando com você mesmo. Porque eu vejo quando a gente traz essa proposta, né, de a gente ser cientista da gente mesmo, da consciência, eu vejo que ainda tem uma questão da dificuldade, porque quando você começa, se você é um cientista mais convencional, o processo emocional ele não pega tanto. No momento que você começa a pesquisar a consciência, você tem algumas variáveis, principalmente relacionadas à questão do emocionalismo, que pegam bastante. Então, assim, esse contraponto de você ser um cientista e levar isso mesmo mais, sabe, ao pé da letra, pegar essas informações de forma mais técnica, esmiuçar mesmo alguns traços, porque eu vejo que às vezes a gente, religião, a gente traz com uma abordagem às vezes preconceituosa, né? E aí, se você for técnico, o negócio expande. Mas eu vejo que a gente ainda a gente é muito acanhado nisso, porque começa a bater com os processos mais emocionais. Então, eu achei interessante você ter posto isso, porque eu acho que isso é um grande pulo do gato que a conscienciologia ela traz, assim. Eu vejo isso. A respeito disso, se a gente aprofundar mais um pouco, à medida que a gente faz essa autoabordagem sobre nós mesmos, que a gente passa a se conhecer melhor, a gente passa a conhecer melhor o indivíduo, a outra pessoa, e a gente passa a assistir melhor. E aí que a gente entra naquele processo do fraternalismo. A gente começa a analisar as nossas imaturidades, os nossos conflitos pessoais, e a gente passa a expandir e perceber que as outras pessoas têm um direito a isso também. E aí que começa a aumentar o respeito. Legal. E aí, se puder, então, falar só um pouquinho da parafatologia, que é percepção parapsíquica possibilitando esses autoquestionamentos. Como que você vê isso como alavancador, sabe, dessa autopesquisa? Foi exatamente o que eu falei a respeito da TENEPS, né? A tarefa energética pessoal. Essas percepções te levam a questionamentos pessoais. De repente, são questionamentos que você jamais imaginou fazer. Então, você recebe uma informação de um amparador, você percebe uma situação e você começa a analisar aquilo. E, a partir do momento que você consegue ressignificar e reciclar determinadas coisas, você é alavancado para um processo maior.
Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Você quer perguntar? Na quarta linha, fatologia, né, página 23, na primeira página aí, na quarta linha de baixo para cima, você coloca aqui as dúvidas quanto às metas pré-estabelecidas, mostrando a flexibilidade mental e a capacidade de rever os pontos de vista pessoais, né? Você colocou aqui, bem provável, como um aspecto positivo. Como que você vê essa reprogramação das metas no contexto da PROEX, de uma maneira geral, e da vida? Desculpa, está na quarta linha, você falou da fatologia? Fatologia, né? Quarta linha de baixo para cima, na primeira página. Tá. As dúvidas quanto às metas pré-estabelecidas, mostrando a flexibilidade mental e a capacidade de rever os pontos de vista pessoais. Então, normalmente você tem alguns propósitos estabelecidos por você mesmo. E você, às vezes, não tem certeza que você vai cumpri-los, né? E você falou da PROEX. A gente, às vezes, precisa ressignificar a nossa programação em função de determinados acontecimentos que possam ocorrer. Então, você vai nesse processo até que você chegue num ponto em comum. Isso assim, porque eu vejo assim, para maior ou para menor ou ambas as situações, porque assim, às vezes eu penso, até que ponto todos os dias a gente tem infinitas possibilidades, né, de fazer várias coisas, de estar reprogramando dentro da ideia do livre-arbítrio. Até que ponto a gente pode mudar para maior essas tendências e surpreender para maior até o ponto de vista da PROEX. Entende? Você acha isso plausível, possível? Então é uma questão para... Na minha concepção de pensar, acho que desde que esteja dentro da cosmoeticidade. Eu acho que esses fatores você tem que deliberar em função da cosmoeticidade. A gente vê também, Marcelo, que você citou isso, você pontuou até agora a sua explanação com a questão extrafísica, principalmente com a TENEPS. Então, eu acho que, de maneira geral, essas questões ficam mais difíceis de compreender quando a pessoa não estabelece um diálogo com a multidimensionalidade. E a TENEPS existe para isso. A TENEPS existe para que todo dia, durante 1 hora ou mais, ou menos um pouquinho, a pessoa estabeleça um contato. E ela não faça nada da cabeça dela sozinha. Ela vai fazer a partir do diálogo com o amparo. Aí a gente fala, mas diálogo com o amparo, eu não tenho esse contato. Não tem justamente porque não faz. Quem faz, tem. Se você perguntar, você tem resposta. Nunca pergunta porque acha que não é tão complicado, imagina ter um contato. Então, as pessoas vivem vidas como se a vida fosse delas. Elas não entendem que a vida é um processo multidimensional e que as escolhas não cabem apenas a você. Aliás, a maior parte do tempo elas não cabem. Elas cabem a inteligências maiores, isso não quer dizer que você seja submisso ou nada disso. Você é inteligente, você questiona e dialoga. Temos uma questão para resolver sobre a vida que eu estou vivendo. Vocês podem me dar alguma sugestão? A TENEPS existe para isso. Eu vejo a TENEPS todo dia como um foco, que não é que você vai se ocupar só de você, mas naturalmente assistindo os outros, você adquire respostas. As respostas vêm no bojo da assistência, que também você pontuou o tempo todo aqui, a questão da assistência. A gente vê você muito mais preocupado no sentido de valorizar a assistência prestada do que as rebarbas. As pessoas ficam muito preocupadas com as rebarbas, com os assédios, com as assimilações, que queixa daqui, reclama dali. Então, está tudo à disposição, né? A resposta, o diálogo com a multidimensionalidade é aberto a todo mundo, só que a pessoa não faz, porque a postura dela não é de dialogar. Viver vidas humanas em monólogo. A TENEPS é para fazer diálogo. Então, a gente vê que você pontua tudo aqui com esse tipo de atitude, que faz toda a diferença. Não precisa a pessoa ter um parapsiquismo sensacional, nem vai esperar isso cair do céu. Todo dia ela questiona a multidimensionalidade sobre os atos dela e obtém respostas. É a coisa mais natural. O que você acha? Dentro disso que você falou,
o que eu observei. Eu comecei fazendo a TENEPS focando dentro de um grupo, meu grupo Karma. Quando eu vi a expansão que tomou, eu fiquei impressionado. Então, não sou eu que determino as coisas. As coisas são determinadas para mim, para eu ter noção da responsabilidade que eu tenho que assumir. Porque, no fundo, não é você. Claro. É todo um contexto em torno de você. Você é pau mandado, é grupal, totalmente. Né? A evolução é pessoal, mas ela não se faz sozinha. Então, eu analiso esse aspecto dessa forma. E eu só vejo ampliar as coisas, só vejo ampliar, e a responsabilidade aumentar, e a necessidade de estar preparado para isso. Buscar os cursos, por mais difícil que seja, vir aqui, ou ir ao Porto, ou ir a Paris, não importa, eu tenho que buscar essas informações. E eu percebo que, à medida que eu dou um passo, eu sou alavancado para uma situação de mais emergência, de mais responsabilidade. Mas eu acho que é isso, é por aí. Faz parte. Faz parte do processo, né? Agora, podemos seguir? Marcelo, aqui na sinergismologia, ela pede para você explicar, de Zurique agora, sua colega, com exemplos esclarecedores, o que significa o sinergismo cosmoético, autoconscientização, recim imediata. Sinergismologia, página 24. Página 24, vamos lá. Autoconscientização, recim imediata. Então, que você pensou esse é o processo difícil de compreender, né? Primeiro, compreender a cosmoética e a autoconscientização desse processo cosmoético, para começar a fazer essas reciclagens intraconscienciais. Que aí entra a questão da incorruptibilidade, né, Marcelo? Quanto mais cosmoética a pessoa tem, mais auto-incorrupta e, portanto, mais imediata é a recém ao se deparar com um problema, não é isso? E é interessante a análise que a pessoa faz de si mesma. Exatamente. Né? Porque eu percebo que tem pessoas que só entendem aquilo que elas querem entender. Uhum. Né? Elas não estão totalmente abertas para determinados fatos. Daí elas têm um conceito da cosmoética. Né? Ela tem um paradigma, mas se você coloca uma situação e amplia a nível cosmoético, as coisas ficam bem mais claras. Mas é preciso entender o que é cosmoética, né? Mas a gente vai aos poucos, né? Eu acho essa ideia do CPC, né, do Código Pessoal de Cosmoética, é muito interessante, porque justamente a gente vai galgando aos poucos alguma coisa possível dentro do nosso nível evolutivo, do entendimento de cada um. É prático, né? É visível, é palpável. É para a gente fazer no dia a dia, né? E então, embora seja um conceito absolutamente, até a gente não consegue nem imaginar, né, o que seria uma cosmoética do ponto de vista de uma CL, mas é totalmente palpável, né? Viável para a gente exercitar aqui e agora. Correto. Embora eu não tenha experiência do CPC, que é mais um item que eu coloquei na minha técnica de mais um ano de vida, mas ainda não tive oportunidade, está dentro dos meus projetos, mas eu tenho que esperar as oportunidades acontecerem para poder chegar. Mas aí você pode pensar, tem técnicas, tem curso e tudo, mas pensar naquelas condições, por exemplo, de itens básicos, crassos, que você já sabe, por exemplo, que você não pode mais errar, que o seu padrão de cosmoética já não permite mais, né? Exato. Provavelmente isso daí vai encabeçar aí o seu código atual ou momentâneo, né? Nessa linha que eu quis dizer, entendeu, não, entendo. Marcelo? Bem dentro aí do que você colocou anteriormente. É um assunto interessante, a cosmoética, né? Estudar a cosmoética e entender os parâmetros da cosmoética, porque existem fatos que colocam você numa situação que você fica completamente perdido ali. Porque o que é cosmoético para mim e o que é cosmoético para o outro. E a gente tem que entender que o seu direito vai até onde começa o do outro. Entra aí o respeito, né? Agora também, na sinergismologia, o sinergismo predisposição à autocrítica, predisposição à reciclagem.
Aí ela pergunta assim, como uma pessoa arrogante ao extremo, mesmo até em alguns momentos conseguindo ter esse sinergismo, poderia melhorar o relacionamento entre amigos, reconhecendo a autocrítica e a predisposição à reciclagem. Tem que estar motivada para isso, né? Realmente essa predisposição, a pessoa está ou não está, né? Abertismo. E se está predisposto, eu acredito que aconteça, né? O fato eu já analisei muitos aspectos meus de arrogância e procurei entendê-los, né? E perceber que isso vem até de outras vidas, né? Se a gente for ver bem. E fica tão enraizado que você às vezes não se dá conta. Mas é preciso você ter uma heterocrítica, aceitar essa heterocrítica, mas com aquela arrogância já fica mais difícil, aquele negócio desce meio incrustado, você fica analisando se essa pessoa está falando de mim ou está falando dela. Acho que é um processo de estudo, né? E quando fala em arrogância, né, já tem aquela questão da priorismose, né? A pessoa já ter aquele preconceito e aquela ideia pré-fixada sobre alguma coisa e colocando, aí ela citou a questão da arrogância, né? A gente tem vários tipos de arrogância, mas, por exemplo, a arrogância do saber, né? Pessoa que já acha que sabe tudo e que o outro é mais burro que ela e que nem vê que não tem, que eu que já estou certa. Então, essa questão que você colocou, né, desse sinergismo, é bem importante, né? Que aí entra a importância da autocrítica, né? E ainda temos que considerar os mecanismos de defesa do ego, né? Quando a pessoa projeta em você algo que está nela. Isso é mais comum, né? Quando a gente percebe, assim, que a arrogância tem relação direta com medo, quer dizer, quanto mais arrogante a personalidade é, mais medo ela sente. Então, é uma pessoa frágil, não é uma pessoa forte. Esse aqui é o grande gancho para a gente conseguir assistir a pessoa que manifesta esse quadro, porque ela se entrincheirou para poder se defender. Então, a arrogância é um quadro de extrema fragilidade. É quando a pessoa está vazia de convicções. É aí que ela usa. Porque o mecanismo de defesa, como o nome diz, é falso, né? É mecanismo, não é real, é uma prótese. Então, é uma prótese que a consciência está usando, porque ela se defende através daquilo. Se tirar, não sobra nada. Então, se a pessoa arrogante, ela quer se reciclar de fato, e ela admitir a própria fragilidade, que a arrogância não é uma força, é uma fragilidade, ela já começa se entendendo. Fica mais fácil para ela fazer essa predisposição aqui, no caso, a reciclagem, né? Porque todo mundo olha a pessoa arrogante como uma pessoa muito forte. Então, é o contrário, a pessoa de uma fragilidade extrema, ela precisa de ajuda. E se ela percebe, já ajuda demais ela saber, não, eu não tenho uma força íntima, eu tenho uma construção mecânica que eu inventei para me defender. Se tirar isso tudo, não sobra nada. Então, eu preciso colocar dentro de mim verdades pessoais, ou seja, é quando ela se encontra, que ela realmente começa uma recim para valer. Então, entender a própria fragilidade já é um grande passo na reciclagem desse tipo de mecanismo, né? É bem interessante. Agora, Malo, você falou em medo, né? A próxima pergunta, justamente, que vem lá da Alemanha, Nuremberg, ela pede para você explicar sobre ali a fobiologia, aquelas fobias em geral. Dá uma palhinha aí, Marcelo. O que você colocou aqui, essas diversas fobias, nessa conjuntura aí do autoquestionamento lúcido? Todas as fobias inibidoras da autorreflexão, né? Porque esse processo de medo de encarar a própria realidade, medo de encarar a personalidade, o temperamento, não permite que você alcance esses autoquestionamentos, esses autoenfrentamentos, as autoanálises que são primordiais para que você possa passar por um processo adiante e continuar a sua caminhada evolutiva. Então, primeiro preciso entender cada uma dessas fobias, né? E buscar. Que elas estão bem relacionadas, né, Marcelo? As inibidoras da autorreflexão, as impedidoras de autoenfrentamentos, a heterocríticofobia,
a ausência de cosmoeticofobia, a erradicação da autocriticofobia, a decidofobia, a neofobia. Então, se a gente pensar, né, na neofobia como carro-chefe aí dessa né, fobiologia, a né, autocriticofobia. até dentro do que foi colocado antes da arrogância, né, Marlo? No fundo tem esse destaque, vamos dizer. Então, Marcelo, vamos seguir. Então, a gente tem aqui também, na maniologia, nossa amiga lá de Londrina, ela coloca assim, a mania de agir sem pensar. Você pode fazer uma diferenciação entre essa mania de agir sem pensar e a figura do teleguiado autocrítico, que já é o extremo, né? São os dois pontos da balança, né? Mas o que ocorre muitas das vezes é a mania de agir sem pensar, de falar sem pensar, que cria muitos problemas, né? A robotização que você falou antes, né? Exato. Quando você estava questionando sua condição na SOCIM, exatamente, na vida, né? Você segue um processo e você não se dá conta, né? Basta ir aí nas grandes cidades, você vê, você vai no metrô, você vai nas rodoviárias, a pessoa não se dá conta. Ela está... Agora, Marcelo, uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar aqui para ela, né, não sei o que você pensa, mas é que essa figura do teleguiado autocrítico, já na escala evolutiva das consciências, já está bem próxima, acho que é 65%. Teleguiado é 65%, não é isso? Ele já é o passo anterior ao do evoluciólogo, né? Exato. Ou seja, ele já domina realmente a desperticidade. Então, olha só a diferença da pessoa que se deixa levar, né? A mania de agir sem pensar, totalmente acrítico, né? Sem nenhuma lucidez para a condição extrafísica, e a condição de uma consciência lúcida que já dominou a desperticidade, já dominou a semiconsciencialidade e que, por causa disso, né, fundamentalmente, ela já tem condições de ter um teleguiamento lúcido extrafísico de amparadores, evoluciólogos, né? E por si só já é difícil de encontrar, né? Então, é mais fácil encontrar o teleguiado social, né, que tem um outro processo, que não tem totalmente autocrítica, né? Que vai acompanhando todo o ritmo cultural e se envolvendo. É interessante a pergunta situações dela, né? Porque muita gente fica com essa dúvida, como é que é isso, né? Ser teleguiado autocrítico, lúcido, cosmoético, e a pessoa que é satélite de assediador, que é completamente fora da realidade, robotizado, né, em relação à vida, às situações. Então, é bem sério esse contraponto, né? Agora, aqui na fratologia, na 8ª linha, de baixo para cima, você poderia expandir os períodos de transição do sono ao modo da hipnopompia e a hipnagogia, proporcionando autorreflexões sobre as questões prioritárias do momento? Essa pergunta aqui vem da África do Sul. Sua tertúlia hoje tem, nossa, totalmente internacional, né? Globalizado, né? Muito bom. Então, esse processo, né, que é a hipnopompia e hipnagogia, que é o antes de dormir, e quando aquele processo você está começando a despertar no banho cedo, é quando a gente começa a trazer as questões do dia a dia e levar para essas autorreflexões, e você passa nesse processo, que é aquele processo, e aí acontece, né, algumas das resoluções se passa durante o sono, quando você recebe determinadas informações. E esses períodos, né, justamente que você colocou, a pessoa está em semi-descoincidência ou mini-descoincidência, ou saindo do corpo, ou chegando, né, às vezes inconscientemente. Exatamente. Então é super propício, né, Marcelo? Tendo mais acesso ao às informações, ao extrafísico, né, aos amparadores.
A gente aqui no Tertuliário ouviu várias vezes, eu não sei se você chegou a ouvir isso em tertúlia, não lembro, mas com certeza em mini tertúlia muitas vezes. Os relatos do professor Valdo, de às vezes a fenômenos até avançados, né, que ele tinha mais recentemente. Vocês lembram, né, gente? Justamente nesses períodos de transição, né? É paradoxal o negócio, né? Porque ao mesmo tempo que você está aparentemente meio bobão, entre aspas, justamente pela descoincidência, você pode ter ali o acesso mais fácil dos amparadores e a captação ali imediata, né? Para fenômenos, informações. Na minha experiência, né? Na minha própria experiência, eu percebi que nesses momentos eu tive muitos fenômenos. Então. Né? Até mesmo de projeção inconsciente e trazer informações. Ideias, né? Não, eu aproveitava justamente o período da manhã, principalmente, né? Antes de começar a fazer a TENEPS, era o período que eu usava para fazer o EV. E, de repente, eu me via em situações assim, impressionantes de parapercepções, de projeções de catalepsia. Certo. E aí a lição que a gente pode tirar, né, Marcelo, dentro dessas suas colocações, você pessoalmente, tanto que já aproveitou, todo mundo que se predispõe, é realmente dar mais tempo ao adormecer e ao acordar, né? Que às vezes a gente ou já vai dormir ou já acorda pulando, né? Fazer toda essa preparação, né? Exatamente, dá tempo, ter essa predisposição, a né? gente pode desenvolver esse processo, né, de autorreflexão. Às vezes vem naturalmente, porque você está tão atribulado com determinados problemas, e eu percebo que tem momentos que pode até dificultar você pegar no sono, né? Quando você impõe determinada imagem ou determinado acontecimento que é preocupante, acontece muito também. Agora, Marcelo, na sinergismologia também, você pode ampliar? Sinergismo busca do esclarecimento de dúvidas, encontro das respostas nas autorreflexões inteligentes. Essa pergunta vem lá da Suíça, de Berne. Sociedade, não é isso? Como é que dá para me perguntar na minha esposa? Ah, sim. Então, quem procura, acha. Muito bom. Grande síntese. E ela pergunta também na antagonismologia sobre o antagonismo abertismo, fechadismo e comportamento conflitante, comportamento anticonflitante. Você poderia dar exemplos? Eu tiro o meu próprio exemplo, né? O antes e o depois, né? Quando você passa a aceitar mais as coisas, quando você vai buscar as informações. E os comportamentos conflitantes é quando você se vê nesse processo de reciclagem e quando você precisa sair de um processo onde que você está dogmatizado para um processo mais evolutivo. Então, cria um conflito pessoal. E isso você tem que desenvolver, você tem que trabalhar. Alô, alô. Oi, Marcelo. Parabéns pelo obrigado, verbete. Clara. Excelente, muito assistencial, com ideias muito avançadas. Aproveitando o ensejo, né, até da nossa conversa de ontem, eu vi aqui na parafatologia, na linha 4, que você colocou análise crítica das projeções inconscientes, que você até estava falando sobre o estado de hipnopompia e hipnagogia na fatologia, né? Eu queria que você me desse um exemplo de alguma situação, de algum caso, né, que você possa relatar, que você conseguiu fazer um autoquestionamento lúcido em cima de uma projeção inconsciente sua. Olha, foram várias, né? Foram várias. E eu trago quando eu acordo, eu procuro anotar o mais rápido possível. E depois eu levo para o processo de análise, né, para poder entender o significado. E eu lembro que, quando eu comecei a escrever meu primeiro verbete, eu tive muitas dessas projeções, né, e sempre me vinham coisas aqui, e eu nunca tinha vindo, né, mas já conhecia através das tertúlias que eu assistia, e com a Dulce, com a Malo, que está aqui do meu lado, com Loche, com várias pessoas.
E eu ficava analisando, e ainda estou nesse processo de interpretação. E eu me lembro uma vez que, numa dessas projeções, a Dulce me recebeu, né? E me falou, olha, você pode entrar porque você tem um salário alto. Mas o significado do salário alto era, você tem uma ficha evolutiva que é propensa. E quando eu cheguei aqui, você lembra, né? Você foi a primeira pessoa a me receber e me deu o livro. Então eu comecei a analisar esse processo todo e comecei a entender uma série de coisas em torno. É a primeira vez que eu estou te contando isso. Eu não sabia, eu não tinha te falado. Lembro. Bacana, muito bom. Entendeu, Flávia? Então, tem esses aspectos. Não, excelente. Ontem, conversando com ela também, eu percebi um acoplamento, ela me passou muitas informações, né? Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração. E entender esse processo fica até difícil para quem não tem essa percepção, mas as coisas vão sendo sempre explicadas mais à frente, quando você atinge um determinado nível, que você vai avançando no teu processo evolutivo, que você vai alcançando um determinado padrão e que você vai aumentando os seus autoquestionamentos, até você chegar numa linha mais próxima, onde você pode falar, não, acho que é por aqui, então vamos continuar. Consegui responder, Flávia? Sim, muito bom. Olha, você está de parabéns, porque, assim, geralmente as pessoas acreditam que só as projeções lúcidas, as projeções de autoconsciência contínua, a gente consegue extrair algo avançado, mas o que eu achei fantástico foi você conseguir extrair algo tão avançado, você conseguir captar ideias em qualquer tipo de situação, você ter essa conexão com a multidimensionalidade, você ter esse foco na TENEPS, esse diálogo que a professora Malo falou, que eu acho fundamental na TENEPS, e você, assim, aproveitar todas as experiências parapsíquicas, que eu acho que a gente tem que registrar tudo, aproveitar, valorizar cada detalhe, cada projeção, para a gente conseguir fazer todo esse autoquestionamento lúcido e ter essas ideias que você teve, que eu acho que são poucas pessoas que conseguem isso. Muito obrigado, Flávia. Marcelo, aqui na tecnologia, a gente tem duas perguntas. Uma é de Niterói. Você poderia, na quarta linha, você poderia nos dizer como realiza, obrigada, as técnicas de análise dos conflitos? Qual página, por favor? Página 25, quarta linha. Quarta linha. Tecnologia. A técnica de análise dos conflitos. Ela pergunta como você realiza. Como é que você usa, você aplica essa técnica? Primeiro eu tento entender meus conflitos. Né? Eu vou analisando os conflitos da forma que eu os compreendo. E vou tentando resolvê-los. Mas são muitos, né? E um vai levando a outro e outro. Eu acho que é esse autoenfrentamento. Você tem que entender, se você tem um problema, você não pode colocar ele de lado. Você tem que partir e procurar desenvolver todo um processo de autoanálise. Só complementando, Marcelo, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa aprender um pouco mais, que é sistematizar essas coisas. Então, a gente tem conflitos o tempo todo, mas o que a gente faz com eles? A gente deixa eles passar, a gente esquece amanhã e entra em outro sem resolver aquele? Que tipo de estratégia a gente está usando para escrever, para registrar, para deixar as coisas em ordem, para começar a identificar quais são os traços incomuns associados a cada um desses conflitos? Então, eu acho que essa sistematização ela é fundamental para você conseguir fazer essa análise. Por exemplo, citando um exemplo prático, um dos meus conflitos é a exposição. Eu estou aqui, me expondo, fazendo os cursos. Então, assumir a responsabilidade também faz parte de um dos conflitos que eu tenho. E eu estou sendo colocado de frente a determinadas situações onde eu tenho que assumir um posto de liderança. Então, essa é uma técnica. Aquilo que te faz medo é o que você tem que enfrentar. Vê que, pelo título do seu verbete, é transformar conflito em questionamento. Porque nem todo questionamento precisa ser um conflito. E o conflito desaparece quando ele se torna um questionamento. Por que sinto isso?
Vamos atrás da resposta. Por que reagir de tal forma naquele contexto? Então, é a não transformação do conflito em questionamento que torna as pessoas conflitantes. Porque elas não transformam em perguntas, então não obtém resposta. Quem não transforma nada em pergunta, claro que não vai obter resposta. Então, o conflito é natural. O que a pessoa não pode empacar nele, porque dele é que sai a renovação. Então, o conflito todo mundo tem sim, ele vira uma pergunta, perguntar não ofende, você pergunta e provavelmente obterá uma resposta. Nem sempre é que quer ouvir. Pergunte o que quer e ouça o que precisa. Não, mas isso é uma realidade. A gente nunca ouve o que a gente quer ouvir. O que precisa e o que nos faz avançar. Agora, na tecnologia também, aí na página 25, última linha, você pode comentar a técnica da autoobservação racional? Essa pergunta vem da Flórida. A técnica da autoobservação racional é dentro do processo da própria autoanálise. É como você procura se ver, como você analisa, faz o confronto com heterocríticas e tenta racionalizar em cima dessas duas respostas que você vai obter. É o seu posicionamento e o posicionamento de outra pessoa em relação a você. E aí você vai racionalizar e tentar tirar um parâmetro mais lógico possível. Agora, ali na sinergismologia, na página 24, quarta linha, ela gostaria que você expandisse o sinergismo, verbação, impacto-terapia e os efeitos disso em você mesmo e no grupo próximo de Lisboa. Verbação, né? Verbo, ação. O que você fala, você faz. Isso dá um impacto nas pessoas em torno de você e em você mesmo. A partir do momento que você tem uma teática, o exemplarismo, ele impactua. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: as pessoas não precisam de conselhos, elas precisam de exemplo. Né? E para a questão anterior, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Né? Então, o exemplo, ele cosmoético, ele é impactante. E mesmo que uma pessoa esteja antagônica a essa informação que está recebendo, ela vai reconhecer naturalmente. É bem diferente, né? O impacto de uma informação teática pela verbação e uma apenas teórica, né? É muito diferente, você tem toda a razão. É outro padrão, né? E é por isso que a gente realmente precisa fazer os nossos autoexperimentos, ter as nossas autovivências para poder fazer mais tardes com mais eficácia, né? Exato. Acho que é toda uma conjugação. Eu vejo dessa forma. É impressionante, eu acho sempre impressionante o nível de interconexão, interdependência e coerência e coesão dos conceitos, das teorias, das técnicas, enfim, de todo o corpus da Conscienciologia, né, Marcelo? A gente vai aprofundando e vai vendo que uma coisa realmente encaixa na outra, que tudo forma um todo, né? Muito conexo, né? Eu sou suspeito para falar, né? Porque eu absorvi muito rápido tudo. É verdade. Eu sei que tem muita coisa para aprender e eu fico fascinado com cada coisa que eu vou descobrindo. E como isso tudo está relacionado diretamente a mim, a essas autocríticas que eu faço a mim, esses autoquestionamentos que eu vou fazendo, e sempre buscando um aprimoramento desses questionamentos. Até onde isso pode me levar? Isso com o objetivo, como a Malu colocou, sempre assistencial. E aí entra o processo do exemplo. Agora, você conheceu a Conscienciologia quando mesmo? 2014, início de 2014. É muito recente. Nossa, muito pouco tempo. Parabéns mesmo. Obrigado. Agora, Marcelo, na Fatologia, página 23, final da segunda linha, ele pede para você exemplificar a emergência no solilóquio saudável
quanto às dúvidas existenciais e objetivos pessoais. A emergência é o mergulho, é a imersão que você faz nessa conversa que você tem consigo mesmo. Isso vai levando a determinados posicionamentos, determinadas situações, mas o propósito aqui é responder essas dúvidas existenciais que você tem. O processo de imersão, essa conversa, você tem que buscar através dos seus estudos, das suas pesquisas, até encontrar as respostas que precisa naquele momento. Agora, ele pergunta também, nosso amigo lá de São Paulo, sobre aquelas interrogações clássicas, quem sou, de onde vim, para onde vou. Você podia comentar aí como é que foi a sua experiência com isso? Eu acho que todo mundo tem essas questões, né? E desde pequeno eu me perguntava sobre isso. E eu nunca tinha encontrado a resposta. Então sempre buscava aquelas respostas que a SOCIM dava normalmente, né? Sociedade Intrafísica te dá uma cultura, te dá determinadas informações e você tem que se sustentar com aquilo. Mas essas questões vêm sempre e está sempre vindo na sua cabeça. E eu tive a oportunidade de encontrar essa resposta quando eu comecei a ler o Nossa Evolução, do professor Valdo Vieira. Foi preciso eu ler 2, 3 vezes para poder entender o significado disso. E aí ficou muito mais simples. A partir do momento que a gente entende que a gente tem uma procedência extrafísica e que a gente vai retornar essa procedência extrafísica, a gente tem que aproveitar o máximo de tempo que a gente tem que estar aqui, consolidar nossa PROEX o melhor possível, resolver os problemas egocármicos, grupo-kármicos e tentar ampliar a nível policármico, porque de uma certa maneira a gente vai ter que prestar conta disso tudo. Realmente, o Nossa Evolução é perfeito para quem está com esse tipo de questionamento, né? Ele é muito objetivo e já resolve rapidamente com essa abordagem. Na primeira leitura eu tive muita dificuldade. Aí eu voltei a ler e de vez em quando eu fico pegando pontos para poder entender, para poder ampliar. E aí a absorção ela é melhor. Eu vejo que não adianta ler um livro uma vez. Tem muitos pontos que de repente passa desapercebido. E quando você lê uma segunda vez, você já tem uma outra abordagem, né? E eu sou um privilegiado porque hoje o número de edições que tem da Conscienciologia e outros livros que não são da Conscienciologia também que são indicados, que ajuda a ampliar esse arcabouço cognitivo. Então, eu acho que vocês tiveram um pouco mais de dificuldade porque vocês vieram trazendo essas informações e aprendendo e trazendo essas experiências, né? Mas eu acho que a gente tem que aproveitar tudo isso que a gente tem. Não, mas a gente já pegou muita mordomia. Eu já cheguei, já tinha Projeciologia e lançamento, em vias do lançamento do 700, mordomia completa. A mala que pegou uma época mais ossuda, né, mais hard. Agora, mas enfim, o que eu quero dizer é que nada atenua a nossa responsabilidade, tem que correr atrás. De jeito nenhum. Agora, Marcelo, na Fatologia, página 24, 8ª linha, de baixo para cima. Você pode citar sua experiência pessoal relacionada à eliminação do monoideísmo? 8ª linha, de baixo para cima. A experiência foi essa, né? Ter acessado a Conscienciologia, eu tinha uma ideia, fui um buscador borboleta, como todo mundo, eu acredito, né? Mas nada conseguia completar. Mas você, para justificar isso, você criava uma ideia própria, né? Sua, particular, de religião, de Deus e disso e daquilo. E aí você vê que o negócio é muito mais amplo. E você passa a sair daquele processo monodeítico e começa a ver que as coisas ampliam. Mas é preciso realmente aprofundar esse tipo de conhecimento e estar aberto para as verdades relativas de ponta, né? E discuti-las, se for o caso, né? Eu gosto muito de uma frase que o professor Losch usa, né? Que as verdades relativas de ponta dele têm um prazo de validade. Quando chega aquele prazo, ele analisa para ver se não apareceu nada mais novo, né? E eu gosto desse tipo de pensamento, né? A gente está aqui hoje na Conscienciologia, mas amanhã pode ter algo que consiga preencher as nossas necessidades de informação. Eu acho que a gente tem que estar aberto para isso.
Afinal, por isso que são relativas, né? Exatamente. Então, um ponto para mim fundamental dentro do meu autoquestionamento eu estou, às vezes, eu estou me perguntando, e se eu tiver errado? E aí eu começo a ampliar esse tipo de raciocínio. Ele perguntou sobre o monólogo profilático, é isso, né? Por Exato, exemplo. exato. Você quer perguntar? Marcelo, na estrangeirismologia, página 23, último item, você poderia ampliar e nos dar a sua visão da frase shakespeariana to be or not to be, that's the question? É engraçado porque desde pequeno a gente ouve isso, né? Que é uma peça do William Shakespeare. Eu não aprofundei muito, mas é uma peça de 1603. E é uma questão que vem sendo colocada, né, sistematicamente na nossa cabeça. E a compreensão, eu acho que ela vai a partir de cada um. O ser ou não ser, essa é a questão. Eu dei uma pesquisada rápida e eu percebi que na primeira passagem da peça, não era that is the question, mas that is the option. Ser ou não ser, essa é a opção. E depois, na segunda, foi modificado por essa é a questão, that is the question. Então, é uma análise que tem que ser feita por cada um. Eu não saberia aprofundar isso, porque eu não acompanhei o estudo do caso, nunca assisti essa peça, mas eu sei que ela é muito famosa e desde pequeno eu ouço isso, né? Ser ou não ser, a questão. Aí a gente traz para o nosso autoquestionamento. O que é isso, o ser ou não ser? E na pensenologia, na penúltima linha, como que nós podemos fazer para manter o autopensene de não incorrer nos mesmos erros se nós temos a tendência para a automimese? É o processo da autoimperdoabilidade. Analisar esse fato diretamente, né, reconhecer isso, procurar se compreender hoje e anteriormente, né, e isso é muito complexo. Preciso realmente ter um estudo mais aprofundado sobre você e sobre as suas vidas anteriores. Obrigado. Nada. Marcelo, parabéns pelo verbete. Obrigado. Vejo assim que está muito interassistencial. A questão da globalização, que foi falado no início, essa é a minha percepção. E veio muito sobre a questão do livro dos credores, que às vezes as pessoas falam assim, que não fazem TENEPs, né, que ainda não fazem, no caso, e que gostariam de assistir mais. Então, o professor Valdo falava muito de colocar aquelas pessoas, né, não sei se tu conhece esse livro, sabe, né? Depois até gostaria que tu explanasse um pouquinho, se fosse possível, né, sobre essa questão de como uma pessoa que não faz TENEPs, ela pode auxiliar também na questão da assistência. Eu vejo o seguinte, o professor Valdo trouxe uma série de informações para a gente, uma série de técnicas, mas eu acredito que existem pessoas de um nível evolutivo muito mais avançado, que a gente ainda não acessou por causa do processo de afinidades. Né? Então, existem pessoas que já nascem com essa programação bem determinada, e já é uma coisa natural. No meu caso, eu particularmente, eu estou identificando determinados comportamentos, determinadas atitudes, determinado temperamento meu, que me obrigam a ir nessa direção que eu não tinha anteriormente. Então, esse processo, essa preocupação com essa assistencialidade, ela vem sendo ampliada devido à TENEPS. Então, eu observo por esse aspecto. Né? Então, é um processo que eu estou analisando, estou trazendo esses autoquestionamentos para mim, estou recebendo novas informações, e isso amplia todo o contexto pessoal. Na fatologia, na página 24, na 8ª linha, de baixo para cima, você colocou a coragem de reconsiderar a autoimagem criada pelas imaturidades. Dá para te dar um exemplo também, por favor? Eu tinha comentado anteriormente, né, que a imagem que eu criei, que eu trouxe do meio esportivo, né, e quando eu acessei a conscienciologia, eu tive que deparar com essa minha realidade, que eu não era quem eu pensava que eu fosse. Eu não agia como eu acreditava que deveria agir. Então, há uma série de patos pensenes, de complicações que a gente cria em torno da gente, que a gente vende uma imagem falsa de você mesmo.
E você começa a entrar no processo da sociedade intrafísica, né? Com os conceitos, com um determinado tipo de cultura, determinado tipo de maturidade. E eu me vi nesse processo. E fazer a reciclagem foi muito difícil, porque tem coisas que estão muito enraizadas, né? Quando você pega a sua infância e você vem trazendo as coisas, você percebe que não é fácil determinados pontos em você fazer essa superação. Mas, através dos estudos, através do desenvolvimento parapsíquico, muita coisa está sendo melhorada nesse aspecto, pessoalmente. Eu vou fazer uma. Agora, Marcelo, tem uma pergunta aqui de São Paulo, que é assim, na Fatologia, página 24, 7ª linha. Quais foram os resultados da sua busca pessoal aos aspectos positivos dos conflitos pessoais e familiares? Quais aspectos positivos você encontrou? Eu descobri positivamente o processo da escritura. Anteriormente eu não imaginava, não gostava de escrever, ler, então só coisas muito específicas. E eu tive que ampliar meu lastro de conhecimento para poder enquadrar dentro do padrão do projeto da verbetografia, inclusive. E quando eu tive acesso à chapa verbetográfica, eu achei excelente. Ao mesmo tempo, eu tive uma certa dificuldade por causa do bloqueio mental somático, mas depois as coisas foram fluindo e eu fui entendendo o confort da verbetologia. E isso ampliou bastante o aspecto de raciocínio, de cognição. Então, isso aí, para mim, foi o fator preponderante, que eu considero muito positivo. Bacana. Você quer perguntar, Paula? Sim. Marcelo, eu queria fazer uma pergunta aqui na questionologia. Perguntar a questionologia. Que você fala, você, leitora ou leitora, já questionou sobre a distorção cognitiva corrente nos momentos de autoavaliação. Me chamou a atenção essa questão da distorção cognitiva na autoavaliação, que eu acho que eu me perguntei também sobre o seu título, autoquestionamento lúcido. Então, como é que seria o autoquestionamento que não seria lúcido, né? E aí me chamou a atenção a questão da distorção cognitiva. Você poderia falar um pouco sobre isso? Porque quando há essa distorção, não há o questionamento lúcido. Porque eu tinha comentado anteriormente, tem pessoas que só entendem aquilo que ela quer. E ela vai buscar questões que vão responder a resposta que ela já tem para ela mesma. Então, tem que ter muita coragem para ir questionar, e quando você recebe, e se for uma resposta verdadeira, geralmente não vai ser aquilo que você gostaria de ouvir. E aí você tem que buscar esses autoenfrentamentos. São aquelas coisas que você deixou naquele quartinho escuro, fechou com chave e jogou a chave fora. Mas você acha que essa distorção cognitiva seria, não poderia ser em outra situação? Por exemplo, nós, em cada nível evolutivo que cada um de nós está, nós temos um tipo de uma distorção da visão da realidade também, né? Até onde a gente consegue ver da nossa própria realidade. Isso não seria também uma distorção cognitiva? Porque você colocou quase como se fosse uma coisa assim, uma autocorrupção, né? Que a pessoa não quer ver aquilo, mas a gente, às vezes, também no nosso processo evolutivo, tem certas coisas que a gente ainda não consegue ver. Você entende que isso também seria uma distorção cognitiva? Entendo, e eu acho interessante você colocar isso, a gente poder debater, porque o objetivo disso aqui é realmente o debate. Eu tenho a minha experiência, você coloca a sua experiência, e a gente pode desenvolver esse aspecto. Mas, de fato, você tem razão também. Agora, Paula, dentro dessa sua pergunta, não sei o que vocês pensam, Marcelo, claro, mas, por exemplo, a hora que a gente vê a antonimologia dele, eu penso que tem uma linha de corte, um limite para separar o joio do trigo, de quanto que ele deixa de ser lúcido, não é? Quando ele passa a ser autoassediante, quando ele visivelmente está equivocado, né? A pessoa de fora, ela consegue perceber. A pessoa, às vezes, com aquela cantinela, com aquele mimimi, com aquele neném, com aquela coisa que não sai daquilo, e ela acaba remoendo, né, ideias, e com aquele bato pensene. Não, isso não seria, Paula? O que você pensa? Eu não tinha visto a antonomologia. De autoquestionamento totalmente dentro de um padrão de distorção, né, cognitiva. Às vezes a pessoa se apropria
no conceito equivocado, ou aquilo que você falou, né, Marcelo? Só vê um pedaço para poder justificar ali os erros, ou a outra ao contrário, né, que só vê o lado mais negro da autorrealidade, e com isso ela vai mesmo se autoassediando sem a solução, né? Mesmo o ponto cego, mesmo a falta de experiência, são distorções da mesma forma. Porque a falta de experiência traz uma distorção na análise, há uma interpretação equivocada. O ponto cego da evolução, que é aquele que você ainda não ultrapassou, também só te permite ver até onde a vista alcança, o que é distorção também da mesma forma. Então, mal intencionado ou por ignorância, o resultado é o mesmo. Eu vejo que a distorção ela ocorre da mesma maneira. É verdade. Obrigada. Pergunta, Marcelo, primeiro parabéns por você estar no autoenfrentamento. Eu tenho acompanhado o Marcelo aí e realmente é muito legal as reciclagens que ele tem feito. Tá, de parabéns. Obrigado. Mesmo. A minha pergunta também era na questionologia, porque eu queria saber quais são as suas... como que você identifica essas distorções? Porque uma coisa é o outro de fora ver, né? Então você consegue entender que o outro... Mas e você com o seu autoquestionamento, na tua experiência pessoal, como que você consegue fazer essas identificações? A minha análise, basicamente, vamos trazer aqui para a conscienciologia. Eu acho que cada um tem a sua interpretação de conscienciologia, e cada um vive a conscienciologia à sua maneira. E, muitas das vezes, isso pode haver uma distorção, né? E entre as autocorrupções também, influenciando nesses aspectos. Eu acho que é por aí. Se a gente pega um texto e a gente vai tentar interpretar, quando a gente começa a distorcer muito, no final o resultado vai ser completamente diferente daquela realidade. E é preciso analisar com bastante cuidado todas as informações que a gente recebe. Tá. Não sei se você teria uma técnica, você falou sobre a escrita, né? A gente escrever sobre isso, não sei, seria mais ou menos assim que você consegue estar identificando essas... Faz parte do processo também a escrita, mas a leitura, a conversa, a troca de ideias, eu acho que é todo um contexto. E aí você vai observando, você conversa com uma pessoa que tem mais experiência, e aí você analisa. De repente você não concorda, mas você começa a refletir a respeito. Uma pessoa mais nova, qual é a interpretação que ela tem. E a gente vai vendo as nuances sobre uma mesma questão. Você comentou daquela questão da segunda leitura, né? Que eu penso que pode ajudar muito, né? E a gente percebe isso claramente, né? Com o passar do tempo, o aumento dos cões, né? As reciclagens, enfim. A hora que você lê o mesmo conceito, o mesmo livro, às vezes o mesmo verbete, você tem uma outra compreensão e você atesta claramente que você não entendia nada daquele conceito, né? Uma coisa interessante também é você fazer a segunda leitura daquilo, do seu próprio pensamento, né? Daquilo que você escreve, porque de repente você escreve alguma coisa, a hora que você vai fazer, em outro momento você já tem um outro posicionamento sobre aquilo, né? Ou amplia, ou muda até, né? Exatamente. Eu vejo também, por exemplo, o verbete. A gente termina o verbete, depois quando a gente vai ler, a interpretação nossa muda também. A gente vem aqui e apresenta, a interpretação mudou completamente do meu intuito original. E eu vejo assim também, não sei se todo mundo deve ter essa experiência, mas eu penso que fica bem claro a superficialidade da compreensão de alguns conceitos quando a gente tem uma captação de ideia extrafísica. E aquilo faz o maior sentido ali no texto que a gente está escrevendo. Né? Tem tudo a ver, nossa, que ideia bacana e tal. Tá, aí você escreve e tal, publica. Aí passa o tempo, você esquece completamente que você escreveu aquilo, porque a ideia não era sua. E você não tem sinapse para vivenciar claramente, para compreender com profundidade. E aí você se torna consulente da sua própria obra. Eu acho que isso é a prova cabal dessa problemática, da incipiência cognitiva, né? Que a gente lida no dia a dia com paradigma consciencial, né, Marcelo? Exato, eu penso dessa forma. Não, eu já tive algumas experiências, né?
de receber determinadas informações que eu não tinha sinapse para compreender. Ficou nítido para mim, eu não consigo acessar essa ideia porque é muito avançada para mim. E só fica aqueles detalhes, mas você não consegue conjunturar tudo. Exato. É impressionante isso. É um outro... Isso também é um... Você comentou ainda há pouco da chapa e tudo, do verbete, mas isso tem é uma vantagem também, né, da estilística sintética, da verbetografia, que permite esse tipo de abordagem para que outras pessoas possam, a partir da cognição de cada um, fazer a ampliação, né, e recuperar aí o que precisa, né? Eu gosto muito porque ainda te dá a opção de liberdade de você colocar suas ideias quando chega na sessão argumentologia, de ampliar, se de repente você não conseguiu completar as ideias que você gostaria, né? Embora seja bastante complexo, mas também é fácil ao mesmo tempo. E quando a gente percebe que tudo está ligado, a gente fica fascinado. Eu fico particularmente fascinado com a chapa verbetográfica e o processo de escrita em função desse conglomerado de ideias que vão se entrelaçando e dando um contexto geral da ideia que você desenvolveu. Marcelo, a gente agradece muito. Algumas agradeço. Perguntas não foram respondidas, mas, enfim, poucas, mas a gente pede desculpas aí, é que realmente teve muito questionamento lúcido. Então, a gente agradece muito a participação de vocês todos. Você também, aguardamos o próximo amanhã. É isso? Todos convidados. E, pessoal, obrigada. Até a próxima. Vamos aos nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 35 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 37 perguntas enviadas online. Teremos 2 recados. O Jairo com o pai, programa de aceleração da erudição, e a Terezinha com o programa verbetografia. Olá, boa tarde. O pai, programa de aceleração da erudição, curso promovido pela Reaprendência, irá iniciar mais um ciclo, discutindo clássicos fundamentais do período da Revolução Científica e Iluminismo. Serão debatidas obras dos seguintes autores: Descartes, Spinoza, Locke, Newton, Hume, Rousseau, Montesquieu, Kant, Adam Smith, além de uma aula especial sobre iluminismo com o professor Marcelo da Luz. A primeira aula acontecerá dia 5 de março, domingo agora, sobre a obra Meditações Metafísicas de Descartes, com o professor William Klein. Mais informações no telefone 45 99148 1835. Repetindo o telefone, 45 99148 1835. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para fazer o convite para o programa Verbetografia semipresencial. Vai iniciar agora na próxima terça, dia 7 de março, e vai até dia 30 de maio. Eis 3 motivos para participar do programa Verbetografia. Entender a lógica e a estrutura da construção do verbete. Participar da Mega GESCOM grupal da Conscienciologia. Promover auto e hétero desassédio mental somático. As aulas têm uma estrutura de 12 módulos semanais, que são aulas presenciais mais aula vídeo, todas as terças-feiras, das 19h30 às 21h30. Também temos aulas em vídeo e texto disponíveis para estudo. Local vai ser na sala da Enciclosapiens, no prédio do Tertuliário. Carga horária de 48 horas de aula. Duração de 12 semanas. Temos também desconto para reciclantes do curso e grupos fechados. De mais ou 15 pessoas interessados que recebem o valor de 25 sobre o valor da inscrição de desconto. As informações, contato@enciclosapiens.org, ou as inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, prefixo 45 3525 2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Responsabilidade Autoevolutiva,
A especialidade é autoevoluciologia. O verbetógrafo é o professor Marcelo Brivilati. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejamos uma ótima tarde, até amanhã.